Número 1. De acordo com a reportagem, a leitura da tabela nutricional de um produto industrializado é importante porque constam os valores para cada pessoa ingerir determinado alimento sem extrapolar a quantidade de açúcar permitida. O consumidor verá a quantidade de fibras ou proteínas, cujos índices satisfatórios podem diminuir a absorção do açúcar pelo corpo humano. C. A tabela informa qual tipo de açúcar ou adoçante foi utilizado na elaboração daquele produto. D. Desta maneira, o consumidor poderá verificar se está consumindo a quantidade diária de açúcar recomendada pela OMS, que é de 10%. Responder questões de interpretação de texto, a gente tem que ir no texto. Então, você vai olhar aqui a pergunta, olhar a alternativa por alternativa e caçar essa alternativa lá no texto. A pergunta fala sobre a leitura da tabela nutricional de um produto. Por que ela é importante? O texto, essa parte eu deixei de amarela, fala por que ela é importante. Ela não fala tabela nutricional, porém fala lá da composição nutricional do alimento, que é a mesma coisa na tabela. E qual que é a importância é saber a composição nutricional de um alimento? Quantidade de fibras e proteínas. Por quê? Porque se tiver uma boa dose de fibra e proteína, seu índice glicêmico será menor. Isso segundo o texto. Ou seja, haverá uma redução na velocidade com que o carboidrato vira glicose no sangue. Agora eu vou voltar lá para as alternativas. B. O consumidor verá a quantidade de fibras ou proteínas, cujo índice satisfatório pode diminuir a absorção do açúcar pelo corpo humano. No texto não falou açúcar, falou índice glicêmico, que é a mesma coisa que o açúcar. Tá vendo? Que é apenas um copia e cola, trocando algumas palavras, colocando um sinônimo no lugar da outra. Ela, nutricional, colocou composição nutricional. No lugar da absorção do açúcar pelo corpo, glicêmico. Também só trocou umas palavrinhas, mas está escrito a mesma coisa. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Então, toda vez que você fazer questão de interpretação de texto, a gente lê a pergunta que quer e procura depois lá no texto a resposta. Depois você vai olhar que alternativa por alternativa, onde está, qual delas se encaixa na resposta. Vamos agora na próxima questão. Número 2. Em relação aos produtos, a reportagem afirma que a. É comum que o consumidor acredite que determinados produtos sejam saudáveis, mas não o são. B. Há um intenso controle dos níveis de açúcar por parte da indústria, que respeita a legislação brasileira. C. É contabilizado apenas o açúcar que a indústria adiciona aos alimentos. D. Não há diferenças na forma de absorção dos diferentes tipos de açúcar pelo corpo humano. O que eu vou fazer então é caçar alguma página no texto que fala sobre relação aos produtos. E logo depois caçar uma alternativa que se encaixa nessa relação. Bem, já achei logo no início aí falando sobre produtos, no segundo parágrafo, rota de amarelinha aí. Como assim? Muitos dos produtos, tá vendo? Tá falando de produto, que você compra no mercado acreditando ser saudáveis, são, na verdade, tão cheios de açúcar e conservantes quanto aquele seu biscoito recheado favorito ou até refrigerantes. Isso aí está escrito a mesma coisa que falar que o consumidor acredita que determinados produtos sejam saudáveis, mas não são, porque são cheios de açúcares. É isso que quis dizer aquele parágrafo. Tá vendo? Está escrito a mesma coisa com palavras diferentes, mas está escrito a mesma coisa. No texto, hora nenhuma fala de controle de nível de açúcar por parte da indústria. O texto não fala que é contabilizado apenas o açúcar da indústria. Você pode caçar no texto e não vai achar isso. Você não vai achar em nenhuma parte do texto que fala que não tem diferença na forma de absorção dos diferentes tipos de açúcar. Não tem isso. Mas na letra A a gente já achou, está no segundo parágrafo. Então lembrando, a letra A está falando, o consumidor acredita que determinados produtos sejam saudáveis. O parágrafo fala que o consumidor acredita que o produto é saudável, mas na verdade não são, estão cheios de açúcar, viu? A mesma coisa. Gabarito então, letra A. 3. De acordo com a reportagem, a quantidade de açúcar contida em alimentos industrializados pode ser verificada pelo letra A. Descrição dos ingredientes impressa no rótulo. B. Pirâmide alimentar brasileira que estabeleceu as normas para a adoção do açúcar nos alimentos. C. Item carboidratos da tabela nutricional, visto que nem sempre a quantidade de açúcar é informada claramente.
D. Quantidade de doces recomendados para o consumo de um alimento. A questão que está querendo saber sobre a quantidade de açúcar contida em alimentos industrializados. Ou seja, o que a gente pode verificar nisso? Então vamos direto ao texto. Início, no primeiro parágrafo, já fala sobre esses açúcares. Olha lá. Um produto é considerado com baixo teor de açúcar quando não tem até 5 gramas desse ingrediente. Já falou de açúcar. Só que o item não costuma vir discriminado no rótulo, ou seja, o açúcar não está no rótulo. E isso que pode acabar confundindo, achando que alguma coisa é saudável, mas não é bem assim. Baseado nisso, a gente tem que dar importância e ficar de olho na quantidade de carboidratos, que além de embutir os açúcares, vira glicose no fim do processo de digestão. Agora vamos voltar na pergunta lá, descobrir na onde que tem isso. Já descobriu na onde que está falando sobre o açúcar. Agora vamos descobrir qual das alternativas que caiba aqui. É o item C, olha lá, fala carboidratos na tabela nutricional, visto que nem sempre a quantidade de açúcar é informada claramente. Exatamente o que está lá no texto. Lá falou que o açúcar nem sempre é informado. E que a gente tem que ficar de olho no carboidrato, porque tem açúcar embutido nele e também se transforma em glicose. Viu? O texto não falou para você ficar lá olhando a descrição dos ingredientes impressos no rótulo. Não falou nada disso. Não falou nada da pirâmide alimentar brasileira, que estabeleceu o nome, não sei do que. E não falou nada da quantidade de doces recomendados para o consumo de um alimento. Não. Lá o texto falou que a gente tem que ficar de olho no carboidrato, porque o açúcar não é contido no rótulo. Então, o carboidrato está contido açúcar nele, e no carboidrato também se transforma em glicose. Isso que é a interpretação de texto. E o nosso gabarito aqui é a letra C. 4. Segundo a reportagem, a razão mais apontada para que as pessoas não tenham se conectado à internet em 2017 foi o letra A, desinteresse, B, não acesso à rede, C, valor dos pacotes de internet, D, desconhecimento. Está querendo aqui, então, a razão que foi apontada para que as pessoas não tenham se conectado à internet em 2017. Vamos ao texto e caçar essa razão. Para o quinto parágrafo, esse que começa aí com o IBGE. Lá fala, o IBGE também registrou uma alta de número de domicílios com acesso à internet. Bom, a gente não quer saber a alta, a gente quer saber por que não usou em 2017, mas vamos continuar lendo. 2017, quando chegamos no ano que a gente quer, 74,9% dos lares brasileiros tinham acesso ao recurso. No ano anterior, eram 69,3%. Entre as pessoas que não acessaram a internet nesse período, ou seja, no período de 2017, que a questão está querendo. E a gente chegou no ponto que a questão está querendo. As pessoas que não acessaram em 2017. Por quê? Por falta de interesse, tá vendo? Deixei de amarelinho para vocês. A falta de interesse, 34,9%, foi a principal justificativa entre os moradores das áreas rurais e urbanas. Então, em 2017, as pessoas não usaram, tanto as pessoas rurais quanto as urbanas, por falta de interesse. Agora, vou voltar lá nas alternativas. Temos alguma alternativa que fala sobre desinteresse? Temos sim, temos a letra A. Viu como é que é fácil fazer do Instituto Mais? A questão do 2019 aqui. É muito fácil fazer questões de interpretação de texto. E não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana aqui tem muitas questões comentadas. Você pode olhar que o novembro todinho tinha questão todo dia. Agora, dezembro, continuo colocando questão de segunda a sexta. Ou seja, é muita questão, fora o simulado. O último simulado que eu postei aqui foi do IBGE. Então, para não perder nada, você tem que estar inscrito no canal. Agora falar de uma coisa séria. Esse canal aqui tem na faixa de 80 mil visualizações mensais. Ué, mas como é que você tem isso só com 20 mil inscritos? Simples, tem gente que assiste mais de um vídeo, tem gente que assiste aqui e não é inscrito no canal. Por isso que chega assim a 80 mil visualizações mensais. Aí eu resolvi fazer, já que tanta gente assiste aqui o canal, por que não fazer uma campanha então para ajudar as crianças nesse Natal? Mano, coloca essa campanha aqui no ar, mas ainda ninguém resolveu ajudar. Mas continuarei com a campanha até dia 23. Quem puder ajudar, pode ser R$1, R$2, R$5. Qualquer ajuda vai ser bem-vinda. Eu vou escolher aqui uma instituição em algum bairro que pobre, que criança carente, que não tem presente no Natal, não tem comida, vem uma cesta básica, uma coisa assim, dependendo do dinheiro, eu vou ver o que eu vou fazer. E depois eu gravarei um vídeo aqui mostrando que realmente entreguei, que eu não fiquei com dinheiro, vou mostrar as notas fiscais, por que eu estou usando esse site do Apoia-se. Por quê? Aí todo mundo consegue ver o tanto que eu arrecadei.
Vocês terem certeza que eu não estou fazendo isso aqui para arrecadar dinheiro para mim. Vocês vão ver exatamente o total que eu arrecadei e depois eu ponho aqui as notas para vocês verem o total que eu gastei. Você vai ver, não vai sobrar nada. Então quem puder ajudar com 1, 2, 5 reais que for, tá, sejam bem-vindos aqui, que eu colocarei um nome aqui nos próximos vídeos. Nos apoiadores das crianças, seja um concurseiro solidário. Então até o próximo vídeo.